Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso sobre a história da filosofia e agora eu vou falar sobre o pensamento dos sofistas e também sobre o pensamento de Sócrates. É importante destacar que estamos aqui por volta do século V a.C., momento em que predominava na Grécia Antiga um tipo de democracia que dava a oportunidade do cidadão participar de forma direta nas decisões, nas discussões públicas. Então, esse tipo de democracia é chamado de democracia direta, em que não existe um intermédio entre o cidadão e as decisões públicas. Não existe um indivíduo que vai representar os meus interesses frente à sociedade. Eu, sendo um cidadão, posso ir para a ágora, ou seja, para a praça pública, discursar, argumentar e defender aquilo que eu acredito em relação à polis. Neste momento, vai se destacar a atuação dos sofistas, um grupo de pensadores que viajavam por diversas cidades-estados e cobravam para ensinar. Dentro dos ensinamentos dos sofistas, podemos destacar a habilidade retórica e a postura relativista. Para os sofistas, não existe um conhecimento único, verdadeiro e universalmente válido. Tudo depende do ponto de vista. É claro que, dentre os vários sofistas, não existe uma unidade em relação ao pensamento e às ideias, mas a gente pode destacar esses dois pontos como características fundamentais. Os sofistas adotaram uma postura relativista e eram grandes oradores, dominavam a arte da retórica, ou seja, sabiam argumentar, falar muito bem em público. Então, eles instruíam aqueles cidadãos que queriam ir para a ágora, saber falar, argumentar e convencer o outro a respeito do que eles acreditavam, né? Dentre os vários sofistas, podemos destacar dois grandes nomes, Protágoras e Górgias. Protágoras e Górgias pertencem à primeira geração dos sofistas. Como eu disse, existem outros sofistas em outros momentos, em outras fases, né, desse movimento. Mas esses dois trazem reflexões que vão nos permitir compreender bem a teoria desses pensadores, né, dos sofistas. Protágoras afirmou: o homem é a medida de todas as coisas, das que são e das que não são. Ou seja, tudo depende do ponto de vista humano, tudo pode ser percebido de forma diferente a partir da forma como o homem quer entender e perceber algo. Ou seja, nada é universalmente válido, não existe uma só verdade. Tudo depende da forma como eu, como você, analisamos as coisas. Tudo é relativo. A filosofia de Górgias era marcada por uma postura cética. Ele afirmou que nada existe. Se existisse, não poderia ser conhecido. Se pudesse ser conhecido, não poderia ser comunicado. Então, nós temos aqui o ceticismo ontológico, ou seja, nada existe, o ceticismo epistemológico, se existisse eu não poderia conhecer, e o ceticismo linguístico, ou seja, se algo existe, eu não consigo falar e comunicar sobre esse algo, se existisse, né? Então, esses tipos de ceticismos marcam a filosofia de Górgias. Essa postura dos sofistas em relação à verdade, em relação ao conhecimento, essa utilização profissional e instrumental da retórica e da filosofia geraram várias críticas por parte de Sócrates e Platão. Sócrates que adotou a filosofia como um modo de vida, então para ele era inaceitável aquela postura profissional em relação à filosofia, né? Os sofistas para eles para Sócrates e Platão, eram prostitutos do saber, uma vez que faziam por dinheiro algo que deveria ser por amor. A filosofia não é o amor, a sabedoria? Então, Sócrates e Platão criticam muito os sofistas, inclusive muitas pessoas até hoje têm uma visão negativa sobre a obra desses autores por conta das críticas elaboradas por Platão e Sócrates. No entanto, existem algumas correntes dentro da filosofia que já aderem a alguns pontos dos sofistas, da filosofia dos sofistas, né? Então, eles estão sendo retomados na atualidade, embora essa visão pejorativa sobre a atuação dos sofistas ainda marca muito a concepção de muitas pessoas. Outro ponto importante que nós devemos levar em consideração é que haverá essa grande discordância em relação a Sócrates e os sofistas, porque para o Sócrates a verdade pode ser alcançada através da razão. Uma das finalidades do conhecimento filosófico é alcançar a verdade através do questionamento, através do parto de ideias.
Já os sofistas vêm falar que a verdade não existe. Tudo depende do ponto de vista e que, através da argumentação, da persuasão, eu posso convencer o outro a respeito daquilo que eu acredito ou que, pelo menos, finjo acreditar. Então, para Sócrates, isso banalizava a verdade, isso era prejudicial à comunidade política, à sociedade de maneira geral, porque eles usavam essas técnicas para vencer os debates e as discussões na ágora. Sócrates, ele foi um dos grandes nomes da filosofia. A filosofia antiga é dividida em antes e depois de Sócrates. Nesse contexto que nós estamos falando aqui, a filosofia já não fala mais sobre questões relativas ao cosmos e à natureza. A filosofia debate questões relacionadas ao homem, ao conhecimento, à política, à ética, ou seja, tudo aquilo que envolve o homem, a sua inserção na polis e a sua relação com os outros cidadãos. Sócrates, ele não escreveu nada. O que sabemos sobre Sócrates é com base principalmente nas obras que Platão escreveu. Nos diálogos de Platão, muitos deles, Sócrates é o personagem principal. Sócrates foi condenado à morte por supostamente não respeitar as virtudes da tradição religiosa da época e também por supostamente corromper os jovens. Então, Sócrates, ele adotou um estilo de vida filosófico, questionava os interlocutores, ficou conhecido por ser alguém que questionava tudo e todos. Ele acreditava que não era possível ensinar filosofia. Ele questionava e, através do questionamento, seus interlocutores produziam novas ideias. O ponto de partida da filosofia socrática é a seguinte frase: só sei que nada sei. Ou seja, para Sócrates é impossível conhecer a verdade aqui no mundo dos sentidos, então aqui nós não conseguimos saber de nada. A verdade é um conceito que pode ser alcançado através da razão e não está nesse plano material, está no plano inteligível, no mundo das ideias. E essa dicotomia, inclusive, vai influenciar muito a filosofia de Platão. O método socrático é dividido em dois momentos. Primeiro, o questionamento, chamado de ironia, e depois a maiêutica, que significa dar à luz. Mas dar à luz a quê? Dar à luz a novas ideias. Para Sócrates, perguntar levava o indivíduo a elaborar novos argumentos e produzir novas ideias. Através desse discurso, através desse diálogo em que era marcado pelas constantes perguntas, né, esse método dialético, né, o combate, o debate entre ideias aqui, se produziam novas concepções, novas ideias, se abandonavam preconceitos. Então, através do questionamento, você é levado a entender que na realidade não sabe de nada e passa, portanto, a buscar outras respostas. E na busca por novas respostas, você elabora novas ideias. Sobre a vida de Sócrates, sugiro ler os diálogos de Platão, como, por exemplo, Apologia de Sócrates, em que o Platão traz aqui a condenação de Sócrates, né? E nos últimos momentos, Sócrates destaca que ele não sabe quem terá o melhor destino, aqueles que permanecem vivos ou ele que se liberta agora. A morte para Sócrates é o momento em que a sua alma se liberta do corpo. A morte é um momento de libertação da alma. Por isso, Sócrates encara o seu julgamento com muita serenidade. Na visão dele, a alma que está presa ao corpo, ela consegue alcançar a verdade quando se liberta do corpo. Então, Sócrates foi esse filósofo que questionou tudo e todos e que foi condenado por esse questionamento. Gostou da aula? Tem alguma dúvida? Deixe nos comentários e até a próxima aula.